Eu senti desejo no meu coração de falar um pouquinho sobre o Espírito Santo, a importância dele na vida da igreja. O apóstolo Paulo disse em uma das suas cartas, carta estas doutrinando, ensinando a igreja: não vos entristeçais o Espírito Santo, pelo qual vós estáis selados para o dia do arrebatamento. Na verdade, lá está outra palavra, mas é para o arrebatamento, pelo qual vós estáis selados com o Espírito Santo. Jesus Cristo, quando vir buscar a igreja na trombeta, ao tocar a trombeta, uma das funções do Espírito Santo é pegar você. Eu estou falando em câmara lenta, mas isso será muito rápido. Arrebatamento vem de rápido, de rapidez. É como um relâmpago, é muito rápido. Não vai dar tempo nem de você imaginar ou pensar alguma coisa. E quando a trombeta tocar, uma das funções do Espírito Santo é pegar você, ou seja, pegar a igreja e levar ao encontro de Jesus nos ares. A Bíblia diz que nós estaremos com Cristo por 7 anos, na chamada festa do Cordeiro. Nós vamos cear com Ele, e aí a grande tribulação vai ficar aqui embaixo, enquanto nós vamos estar com Ele, e para sempre, irmãos, aonde Ele estiver. João 14, Ele disse: onde eu estiver, vocês estarão comigo. Ele faz essa promessa lá em João capítulo 14, versículo 1 também, quando os discípulos ficaram com o coração turbado, triste, porque Jesus havia dito que ia embora. Então Ele disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito. Vocês sabem para onde eu vou e sabem o caminho. Tomé é aquele que por um instante ficou com a sua fé abalada. Eu não sei para onde o Senhor vai, nem sei o caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Filipe pediu para Jesus mostrar o Pai: isso nos basta. Jesus disse a Filipe: Filipe, há quanto tempo eu estou com vocês? E você me pergunta, me pede para mostrar o Pai. O Pai está em mim, eu estou no Pai. Nós dois é um só. E Jesus quer confortar os discípulos, porque eles estavam se sentindo órfãos. Mas Jesus disse: não, vocês não vão ficar órfãos, eu vou, e eu vou voltar. Mas enquanto eu não volto, o Pai vai enviar o Espírito Santo, aquele que vai confortar, aquele que vai consolar vocês, aquele que vai ensinar vocês, aquele que vai lembrar vocês. Uma coisa interessante, que lá em João capítulo 20, versículo 21 e 22, Jesus assopra sobre os discípulos, sobre os apóstolos, o Espírito Santo. Está escrito lá que Ele assopra sobre eles. Irmãos, o sopro do Espírito é muito importante. Ele tem o seu significado. Porém, só com o sopro do Espírito não dá para fazer a obra de Deus. Tanto é verdade que Jesus diz, em Lucas também Ele disse isso, falando sobre o Espírito Santo, dizendo que para eles ficarem em Jerusalém, na cidade de Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ele está falando do revestimento do Espírito Santo sobre a vida deles. Tem muita gente querendo fazer a obra de Deus com sopro, mas com sopro não dá para fazer a obra. Pode até que faça, mas não faz com sucesso. Pode vir as lutas, os problemas, e a pessoa não conseguir caminhar. Nós vimos muitos
desistindo porque não tinha revestimento do Espírito. Revestimento é o batismo com o Espírito Santo. Eles ficaram orando, buscando a Deus, mais ou menos 10 dias, orando constantemente, lendo e meditando na palavra de Deus, esperando a promessa do Senhor. Irmãos, 10 dias orando, estudando as Escrituras, jejuando, para poder ser revestido de poder, para depois fazer a obra de Deus. E nós estamos chegando no ano de 2020. Precisamos fazer uma reflexão ministerial. Cada crente, cada membro, cada obreiro, nós pastores, fazemos uma reflexão da nossa própria vida, do nosso ministério, como tem sido o nosso ministério. Acredito que bom, mas nós podemos melhorar. Nós podemos melhorar. Nós podemos e devemos buscar mais do Espírito Santo. E Jesus fala ainda em João, ele diz assim: olha, sem mim nada podeis fazer. E Jesus atribuiu a unção do Espírito Santo na vida da igreja como sendo mais importante na vida da igreja do que a própria vida de Cristo. Que é isso, pastor? Verdade. Ele disse: olha, existe perdão contra o Pai. Você não pode, mas se você pecar, falar qualquer coisa contra o Pai, você tem perdão. Se você pecar e falar qualquer coisa contra Jesus, também tem perdão. Mas contra o Espírito Santo não tem, nem neste século e nem no outro. Não há perdão para aqueles que blasfemam contra o Espírito Santo. Jesus está atribuindo também que coisas que ele não conseguiu fazer, ele disse, o Espírito Santo vai fazer. Ele vai convencer as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Em outras palavras, sem a presença dele na igreja, não tem obra. Não existe obra. Pode, porque se for obra da carne, não permanece. E para permanecer, os frutos tem que estar ligado na videira, que é Cristo. E a obra tem que ser atribuída e feita com o poder do Espírito. Todos os grandes homens da Bíblia Sagrada, do Velho Testamento, podemos citar vários deles. Vamos dar alguns exemplos. Por exemplo, Davi. Nós sabemos, você já ouviu essa mensagem aqui, que Saul, ao pecar, ao desobedecer a palavra de Deus, Deus retirou dele o Espírito Santo e enviou um espírito mau. Lembramos que todo Israel ficou coagido, oprimido pelo inimigo chamado Golias. Até que Deus levanta um jovem, vamos dizer, com outras expressões, um jovem, adolescente, bem jovem, menos de 20 anos de idade. É isso que nós cremos. E a Bíblia diz que quando Deus mandou Samuel encher o chifre de azeite para ungir um dos filhos de Jessé, vocês já ouviram essa mensagem aqui. Samuel olhou para a aparência, para a estatura, e Deus disse: o homem olha e vê a aparência, mas eu não. Deus vê o interior. Isso para que nós homens não nos gloriemos, para nós não vangloriar. Ele quis mostrar, e mostrou de fato para Israel, que sem Deus, sem mim, ou seja, sem Ele, nós não vamos a lugar nenhum. Temos que ter a humildade de reconhecer que a glória, o poder vem dEle, e sem Ele nada podemos ser ou fazer. Se somos alguma coisa, é por Ele, é por causa dEle, e é com Ele que está em nós que podemos fazer alguma coisa. E é por isso que Deus fez tudo isso. Um rapaz que rejeitado até pelos próprios pais, porque ele não foi convidado para estar na reunião na hora de escolher o rei.
E foi esse jovem, esse menino, cheio do Espírito. A Bíblia diz que após ele ser ungido com azeite, ele foi cheio do Espírito. E mostrou para o mundo daquela época, e para o mundo de hoje, para os mundos que ainda existirá, ou que existirão. Ele mostrou que foi Deus e por Deus, e foi Deus que usou para destruir um único homem que estava coagindo um exército de Israel. Às vezes Deus permite que nós nos sentimos impotentes, incapazes, sem força, para que o poder dele se exalte em nós. Paulo orou para que o espinho na carne dele saísse, e Deus respondeu: a minha graça te basta. E Deus disse para ele: é na fraqueza, é quando o homem está fraco, se sentindo fraco, incapaz, sem força, aí Deus fala: é aí que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza do homem. Você pode glorificar a Deus? É preciso que nós praticamos, entendamos, colocamos isso em prática, e não ficar só na teoria. Quantos de nós sentimos: não, agora não dá, agora a gente não vai conseguir? Quantos que imaginou: agora a empresa vai me demitir, o Brasil vai acabar, o mundo vai acabar, as coisas vão piorar? Mas quando nós colocamos o joelho no chão e falamos com Deus, a Bíblia diz que há diferença dos que oram, dos que buscam a presença do Espírito. Quando olhamos para a Bíblia, vimos um homem chamado Elias, cheio do Espírito. Não havia comida, não havia água, e Deus mandou que ele fosse para a casa de uma viúva. Ele disse: você vai morar na casa dela, e eu vou te sustentar. Irmãos, isso é loucura para os que não creem na palavra de Deus, mas para nós que cremos, para nós que temos fé, é poder de Deus. A Bíblia Sagrada é poder de Deus na sua, na minha, na nossa vida. Nós olhamos as coisas segundo a aparência, segundo a carne, e Deus chama aquilo que não é nada de existente. Aleluia. E Jesus, ao subir, ele esperava que o povo, ao receber o revestimento do Espírito Santo, eles não se gloriassem, não se vangloriassem, mas muitos deles se perderam, porque ao fazer aqueles milagres, aquelas maravilhas em nome do Senhor, eles ficaram com o coração jubiloso, alegre, feliz, mas alguns deles também se gloriaram. Eu lembro que um queria comprar o poder do Espírito, um mágico queria comprar, e Pedro repreendeu. O derramamento do Espírito foi tão grande que as pessoas, alguns não entenderam, não compreenderam o que estava acontecendo e quiseram até comprar, ao ponto da sombra de Pedro. As pessoas criam tanto no poder de Deus na vida dos apóstolos, que muitos deles queriam colocar os enfermos sobre a sombra de Pedro. Possivelmente ele passará por aqui para nos curar. A fé do povo era tão grande que muitos deles vendiam suas fazendas, entregavam o dinheiro lá na igreja, aos pés dos apóstolos, sem questionar como ia sobreviver. Era a fé, e a esperança deles é que o Senhor ia abençoar, como de fato abençoou a vida de toda aquela geração. O grande avivamento que nós esperamos, que nós estamos esperando, irmãos, ele só vai acontecer se a igreja buscar, se a igreja pagar preço, oração, jejum, clamor. Eu gostei do culto hoje, porque todos que pegaram o microfone orou um período, porque em casa nós não temos tempo, no trabalho nem tem pouco temos tempo,
Nós temos que tirar um tempo, porque não temos, então tem que fazer um tempo. E Deus também não quer sobra. Ele não quer sobra de tempo. Ele quer que nós tiramos um tempo para Ele, que seja 10, agora 12. São 12 dias de oração no início do ano, buscando a Deus. Mas muitos buscam só 12 dias e depois para. Deus quer mais de nós. Deus quer que nós buscamos constantemente a presença do Espírito. É ela que garante a vitória da igreja. Eu lembro que Moisés também, Deus, por causa do pecado de Israel, Deus não quis ir mais no meio do povo. E Moisés disse: se o Senhor não for no meio do povo, no meio de nós, eu também não irei. Não dá para andar sem a presença do Senhor no nosso meio. Não dá. E é isso que a igreja precisa de perceber, que algumas coisas nós queremos atribuir a governo, jogar a culpa no fulano, no beltrano, no ciclano. Não, irmão, se cada um de nós chamar a responsabilidade para cima de nós, se eu vou fazer o que o pastor não está fazendo, eu vou fazer o que o presbítero fulano não está fazendo, eu vou fazer o que ninguém está fazendo. Irmão, o avivamento pode vir através de 1, 2, 3, 4 pessoas, ou uma pessoa. Eu imagino esse povo que está aqui colocar no coração agora para 2020, falando: eu vou ser diferente, eu vou pagar preço, eu vou buscar a presença, eu vou visitar casa por casa. Até porque quem visita casa por casa, irmãos, não somos nós, são outro povo que vai casa por casa e perturba, irmãos. E muitos abrem a porta, até sem querer, mas abrem a porta para recebê-los em casa. É esse papel, esse é o propósito que está no meu coração. Nem que eu vou só, nem que vá eu e a minha esposa, mas eu quero continuar indo de porta em porta. O meu evangelismo não é 10 minutos. O meu evangelismo perturba, é perturbador. Eu fico meia hora, eu fico 45 minutos, eu fico 1 hora. Faz um teste, me convida para te fazer uma visita e falar sobre a Bíblia. A Neuza fica assim: bem, vamos embora, o horário já foi, e eu estou lá, porque eu sou apaixonado pela Bíblia. Eu gosto de estudar a Bíblia. Eu gosto que as pessoas me perguntem as coisas sobre a Bíblia, para que a gente coma, alimenta da palavra de Deus. Sem esse alimento aqui, meus irmãos, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E tem muita gente morrendo porque não come mais, já não sabe mais o que sabor tem isso aqui, porque não come. Nós temos escola bíblica dominical, tem culto de terça-feira, culto de estudo bíblico. Sei que muitos têm tempo, têm condições de vir para nos ajudar, às vezes sabe mais do que a gente, mas aí é que é bom. Quem sabe muito, aí é que precisa estar no meio de nós para dividir o seu conhecimento conosco. Mas eu tenho a opinião de que eu não sei tudo, sempre quero aprender, e cada dia que eu venho na escola bíblica dominical ou culto de terça, professores mais simples ou humildes que aqui temos, mesmo que eles não tenham, que nós não temos grandes cursos de teologia, mas o que eles aprenderam, eles sabem pelo Espírito passar para a igreja. Nós temos pessoas aqui muito inteligentes, cheias do Espírito, para poder ensinar. E quanto mais você sai das 4 paredes para ministrar para alguém, você vai perceber que você precisa buscar mais. Sempre tem alguém que vai questionar, que vai perguntar algo que a gente não sabe. Eu não sei agora, mas eu vou pesquisar, eu vou estudar e a gente vai aprender junto. Nós precisamos buscar conhecimento e poder do Espírito Santo. É 2 coisas que não tem como separar uma da outra. É como irmãos gêmeos, nascido, gerado de uma única placenta. É estudar a Bíblia, orar e estudar, ler, pesquisar
orar, buscar o poder do Espírito Santo, e a gente vai crescer. Pedro disse esta frase. Qual foi a frase que ele disse? Paulo escreveu umas coisas difíceis da gente compreender, da gente entender. Mais tarde ele disse: crescei na graça e no conhecimento. E tem muita gente aprendendo algumas coisas erradas, ou esqueceram. Precisa de reaver, fazer reflexão dos nossos conceitos. Muita coisa foi mudada. Cada século muda-se muita coisa, mas tem uma coisa imutável, que não pode mudar: a palavra de Deus. Aquele que aumenta ou aquele que diminui vai pagar o preço. É essa palavra que eu queria deixar para você. Buscar a presença do Espírito, buscar o poder do Espírito. E só podemos fazer isso se estivermos revestidos de poder. E revestimento não é só para quem quer. Se fosse assim era fácil. É para quem busca. Vamos ficar de pé? Quero orar por você.